Olá, queridos amigos. Hola, queridos amigos. Estamos juntos uma vez mais para dar continuidade à nossa série Una vez Justiça pela más, Fé. estamos juntos para seguir nuestra serie Justicia por la E Fe. esse já é o nosso quinto tema. Y este es nuestro quinto tema. Vamos abordar hoje a justificação pela fé, Hoy vamos a hablar sobre la justificación por la fe, baseada especialmente em Isaías 53. basado especialmente en Isaías 53. Seria importante você revisar os outros estudos que já estão disponíveis, Es importante que revise los anteriores estudios que están disponibles, porque nesses estudos nós lançamos alguns fundamentos elementares do que seria a justificação pela fé. pues en estos estudios hemos puesto algunos fundamentos importantíssimos para la justificación por la fe. Talvez uma das coisas que eu gostaria aqui de rememorar Algunas de las cosas que me gustaría recordar é que a justificação pela fé es que la justificación por la fe consiste no fato consiste en el factor de que Deus nos deu aquilo que nós não merecíamos. de que Dios nos ha dado aquello que no merecíamos Ou nosotros. seja, merecíamos a morte. O sea, merecíamos la muerte. E em vez de termos a morte, Y en vez de tener la muerte eterna, eterna, Romanos 3:23, Romanos 3:23, 6:23, perdão, 6:23, recebemos a vida. recibimos la vida. João 3:16. Juan E 3:16. todos nós. Y todos Porque nosotros. Romanos 3:23 diz que todos pecamos. Porque Romanos 3:23 dice que todos E hemos nos pecado. tornamos inimigos de Deus. Y nos hicimos enemigos de Dios. E aí Romanos 5:1 Y Romanos 5:1 diz que na justificação, dice que en la justificación novamente passamos a ter paz com Deus. otra vez tenemos paz con Dios. Então o objetivo da justificação Entonces, el objetivo de la justificación não é quebrantar o coração de Deus em relação ao homem, no es quebrantar el corazón de Dios hacia el hombre, mas o coração do homem em relação a Deus. pero el del hombre para Dios, para con Porque Dios. Satanás disse que Deus era injusto, Porque Satanás dijo que Dios era injusto, que ele era um Deus tirano que era un Dios maldadoso, e que nós não fomos deixados livres a escolher o que queríamos fazer. que no nos dejó libres para elegir qué queríamos hacer. A morte de Jesus na cruz do Calvário La muerte de Jesús en la cruz del Calvario vem para combater esta ideia viene a combatir esta idea de que Deus é injusto, de que Dios es injusto, que ele é egoísta. que es egoísta. Verdade sobre os anjos, para 206. ¿Verdad acerca de los ángeles? 206. A irmã White fala: Dice la hermana Elena. a ampla questão La amplia cuestión na cruz de Cristo foi resolvida. en la cruz de Cristo se resolvió. Ficou evidente Quedó claro de que Deus não é egoísta que Dios no es egoísta. ao dar ao homem o seu filho unigênito para morrer. Al dar al hombre su hijo unigénito para que muriera. Mas não bastava Jesus somente morrer. Pero no bastaba con que Jesús muriera. Ele precisava pagar o preço do pecado. Él necesitaba pagar el precio del pecado. Irmãos, Hermanos, e o pecado cobra o seu preço. el pecado cobra su precio. Recorrentemente, Es recurrente nós vemos pessoas bebendo e dirigindo o carro que haya personas que toman y entonces van a manejar sus autos e atropelam pessoas. y atropellan otras personas. Isso acontece todos os dias. Eso sucede todos los O días. pecado El pecado cobra o seu preço. cobra su E precio. muitas vezes eu pago o preço Y muchas veces pago yo el precio e outros também y pagam o otros preço. también pagan el precio. E Deus queria deixar isso numa plataforma clara. Y Dios lo quería dejar en una base muy clara. Eu gostaria de convidar vocês a irem comigo ao livro de Gálatas. Me gustaría invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Gálatas. O nosso objetivo vai ser Isaías 53. Nuestro objetivo es Isaías 53. No entanto, eu gostaria de primeiro deixar estabelecido esse ponto. Pero antes me gustaría establecer bien este punto. Nós vamos ver que o pecado é abominável. Vamos a ver que el pecado es abominable. Não só no sentido teórico, No solamente en el sentido teórico, abstrato, abstrato, mas também no sentido prático. pero también en el sentido práctico. O pecado é odioso, El pecado es odioso, é nojento, es asqueroso, é cruel. es cruel. E a realidade de Cristo ter se tornado pecado em nosso lugar Y la realidad de que Cristo se haya hecho pecado en nuestro lugar não foi um teatro. no ha sido un teatro. 2 Coríntios 5:21 Segundo a los Corintios diz: 5:21 dice, aquele que não conheceu o pecado, aquel que no ha conocido pecado, se referindo ao Pai, refiriéndose al Padre, o fez pecado por nós. lo hizo pecado por Ou nosotros. seja, Jesus de fato se tornou pecado. O sea, Jesús de hecho se hizo pecado. Ele não se tornou um pecador. No se hizo pecador, Ele se tornou
pecado. se volvió pecado. O Getsemane El Getsemaní é um exemplo fantástico dessa experiência es un misteriosa. ejemplo increíble de esta misteriosa experiencia. Jesus recebe o pecado da humanidade naquele momento. Jesús recibe la experiencia de la humanidad en este momento. E quando ele recebe todo o pecado da Y humanidade, cuando recibe todo el pecado de la humanidad, a irmã White fala que ele quase foi derrotado. la hermana Elena dice que casi que se fue derrotado, Ele teve desejo de ir embora e largar a raça que humana à tuvo sua própria deseo de sorte. irse y dejar la raza humana a su propia suerte. Ele quase foi vencido pelos encantos das trevas. Casi fue vencido por los encantamientos de las tinieblas, Porque ele não podia suportar a separação de Deus. porque no podía soportar la separación de Dios. E na verdade o que matou Jesus na cruz Y en realidad lo que mató a Jesús en la não cruz foi a dor física. no fue el dolor físico, Porque geralmente era no mínimo 3 dias para alguém porque morrer nessa generalmente morte. demoraban por lo menos 3 días para morir en O la que cruz. matou Jesus em algumas horas Lo que hizo que muriera en algunas horas foi a separação do Pai. fue la separación del E para Padre. mim isto é uma das maiores loucuras do Y para mí Evangelho. esto es una de las más grandes Como locuras pode del um ser Evangelio. humano, ¿Cómo puede un ser humano? porque quando Jesus assume a natureza humana, Porque cuando Jesús asume la naturaleza no humana, livro Desejar de Todas as Nações, página 25, el deseado de todas las gentes, página e o 25, mesmo livro na página 669, y el mismo libro en la página diz que 669, de fato ele assumiu. dice que realmente la asumió. Ou seja, ele se tornou um autêntico humano. O sea, se hizo un verdadero humano. O Desejado na página 49 El deseado en la página diz que ele 49 assumiu a natureza com todas as suas contingências, com 4.000 anos de dice que degeneração. asumió nuestra naturaleza con 4.000 años, después de 4.000 años de pecado. Ou con seja, todo. quando Jesus morre na cruz, O sea, cuando muere en la cruz, era o homem Jesus morrendo. era el hombre Jesús muriendo. Não era o Deus morrendo. No era Dios Porque muriendo. se ele fosse Deus, não teria morrido. Porque si fuera Dios no moriría. Então aquele homem, Entonces este hombre, como a Bíblia diz, como dice la o Biblia, homem do Calvário, el hombre del Calvario, quando ele se separou de Deus, cuando se separó de Dios, o amor dele era tão grande por Deus su amor por Dios era tan grande que isso o matou. que eso lo hizo morir. Que lição tremenda. Qué lección tremenda. Quantos de nós ¿Cuántos de nosotros nos sentimos tristes nos quedamos tristes quando esquecemos de orar pela manhã? cuando se nos olvida orar por la mañana? Bom, para Bueno, começar, para comenzar, o fato de alguém esquecer de orar de manhã el hecho de que a alguien se le olvide orar en la mañana já quer dizer muita coisa. ya quiere decir mucha cosa. Jesus não podia ficar longe do Pai. Jesús no podía quedar lejos del E o Padre. dia que o Pai o abandonou, Y el día que le abandonó el Padre, às 3 horas há 2.000 anos atrás, a las 3 de la tarde, a 2000 años atrás, ele morre. murió. Ele morre por causa dos nossos pecados. Muere a causa de nuestros pecados. Gálatas 3, verso 10. Verso 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição da lei. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, Porque está escrito: porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Jesus foi um transgressor da lei. Jesús fue transgresor de la ley. Agora eu quero que vocês me acompanhem nesse raciocínio. Pero quiero que me acompañen en este pensamiento. Talvez alguém esteja assustado. De pronto alguien ahora esté Vai sair espantado. uma heresia aí. Es una herejía esto. Porque Jesus nunca transgrediu a lei. Porque Jesús nunca transgredió la ley. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca Por isso de que eu eso. quero a sua atenção. Por eso quiero su atención. Esse texto diz Ese texto dice que aquele que não cumpre toda a lei que aquel que no cumple toda la ley é um maldito. es maldito. Agora deixem aberto aqui e me acompanhem a Deuteronômio 21. Ahora acompáñenme a Deuteronomio 21, no cierren Gálatas. Deuteronômio 21, Deuteronomio 21, versículo 22. en el verso 22, Diz assim: dice así: quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morrer e for morto, e o tal for pendurado no madeiro, Si alguien ha cometido algún crimen digno de muerte y lo hacéis morir colgado en un madero, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día,
porque maldito por Dios es el colgado. Así no contaminaréis la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. Então, quando alguém cometesse um pecado em Israel digno de morte, Entonces, cuando alguien cometía un pecado en Israel que era digno de muerte, a pessoa era pendurada no madeiro era colgada del madero e tinha que ser retirada naquele mesmo y dia. debería retirarse en el mismo día. Deuteronômio 27, não precisam abrir, só quero fazer menções a uns textos Voy a hacer mención a algunos textos solamente. de Deuteronômio De 27. Deuteronomio 27, Verso 15. verso 15. Maldito o homem que fizer imagem de esculturas. Maldito el hombre que haga imágenes de escultura. Maldito o homem que desprezar seu pai. Maldito el hombre que desprecie a su padre. Maldito o homem que despreza sua mãe. Maldito el hombre que desprecia su madre. Maldito aquele que rouba terras. Maldito el que roba tierras. Maldito aquele que faz o cego errar o seu caminho. Maldito el que hace que el ciego se equivoque en su camino. Maldito aquele que prejudicar a vida do estrangeiro e do órfão. Maldito el que perjudicar la vida del extranjero o del huérfano. Maldito aquele que se deita com a sua madrasta. Maldito es el que se acuesta con su Maldito é madrastra. aquele que vê a nudez do pai. Maldito es el que ve la desnudez de su Maldito é padre. aquele que se deita com animal. Maldito el que se acuesta con animal. Maldito é aquele que se deita com a irmã. Maldito aquel que se acuesta con la E hermana. aí segue descrevendo uma lista infinita de pecados dignos de morte. Y sigue entonces una gran lista de pecados de los cuales la persona es digna de muerte. E esta pessoa deveria ser morta, Y esta persona debería morir, ser pendurada no ser madeiro colgada en el madero e no mesmo dia dali ser y removida. en el mismo día que se removiera de este lugar. Gálatas 3, Gálatas 3, verso 10. verso 10. Está dizendo que todos aqueles que cometerem os pecados que nós lemos ali Está diciendo que todos aquellos que cometen los pecados que leemos deveriam ser pendurados no madeiro, deberían ser colgados del madero, morrer morir e no mesmo dia serem retirados. y en el mismo día que se retiraran Porque de eram ese lugar. pecados dignos de morte. Porque eran pecados de muerte. O capítulo 3, verso 10 agora, 3, verso 12. Ahora el capítulo 3 de Gálatas, verso 12. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Fazendo-se maldição por nós, haciéndose maldición por nosotros. como está escrito. Como está escrito, Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. maldito todo aquel que es colgado en un madero. Interessante que Jesus foi morto em cruz Es interesante, Jesús fue muerto en la cruz e foi retirado também no mesmo dia. y lo retiraron en este mismo Então, día. o cumprimento de Deuteronômio 21 e Deuteronômio 27 é perfeito. Entonces el cumplimiento de Deuteronomio 26 y 27 es perfecto. Cumpriu-se em Jesus. Se cumplió en Jesús. Jesus se tornou o maldito de Deus. Jesús se hizo el maldito de Dios. Amados, Amados, quando eu disse que Jesus foi um transgressor da lei, cuando yo dije que Jesús fue un transgresor de la ley, não é no sentido de ele ter praticado a transgressão da lei, no es en el sentido de que haya practicado la transgresión mas de a la ley. experiência de Jesus recebendo o pecado Pero la experiencia de Jesús al recibir el pecado da humanidade de la humanidad foi autêntico e concreto. fue auténtica. Ou seja, de fato ele se tornara O sea, pecado naquele Realmente momento. él se hizo pecado en este Tanto momento. que a Bíblia diz que ele se tornou um maldito de Y Deus. tanto es que lo dice la Biblia, fue maldito de Dios. Se tornou aquele maldito lá do Antigo Testamento. Se volvió este maldito del Antiguo Testamento, Porque assumiram o pecado da humanidade. porque asumió el pecado de la E humanidad. interessante que 3 foram os pendurados na cruz. Y es interesante que 3 fueron colgados en la E cruz. somente Jesus foi tirado no mesmo Y solo dia. Jesús fue retirado en el mismo Por que, día. que os outros dois também não foram? ¿Por qué los otros dos tampoco fueron? Se eles também cometeram pecados. Si también cometieron pecados. E o pecado deles era prescrito por Deuteronômio 27. Y el pecado de ellos estaba en Deuteronomio 27. É porque ali o único que estava assumindo o pecado da humanidade Es porque el único que allí asumía todo el pecado de la humanidad era Jesus. era Jesús, Fazendo-se assim um maldito de Deus. haciéndose de esta manera maldito de Dios. Com isso em mente, eu quero levar vocês a Isaías 20. Con eso en las 53. mentes, quiero llevarles a Isaías 53. 53, Um dos capítulos mais belos das Escrituras. uno de los capítulos más hermosos de la Infelizmente Escritura. rejeitado pelos judeus. Infelizmente rechazado por los judíos. A irmã White, no livro Instrutor Jovem, La hermana Elena en el libro El Instructor de la Juventud, na data 20 de 12 de 1900, en la fecha 20 de diciembre de 1900, ela diz: ella dice, o capítulo inteiro de Isaías 53 el capítulo entero de Isaías 53
deve ser memorizado. debe ser guardado en la mente. Ou seja, aqui está um capítulo que deveríamos memorizar. O sea, este es un capítulo para memorizar. Um capítulo fantástico. Es fantástico. E eu gostaria de extrair com vocês algumas lições daqui, Y me gustaría extraer con ustedes algunas lecciones, tendo em mente tudo que nós já estudamos nessa série até agora. teniendo en nuestra mente todo lo que hemos estudiado hasta E ahora en nós la vamos estar serie. fechando esse estudo 5 Y vamos a cerrar este quinto estudio neste livro, neste capítulo. en este capítulo E no nosso próximo encontro, y en nuestro siguiente encuentro, ou seja, no nosso estudo 6, nuestro sexto estudio, nós vamos estudar o que vem depois disso. vamos a estudiar lo que viene después de esto. Ok, estou justificado. Listo, entonces estoy E o justificado. que vem agora? ¿Qué viene después? Nós vamos abordar isso nos nossos próximos Vamos a estudos. verlo en nuestros siguientes estudios. Isaías 53, verso 1. Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Verso 2. Verso 2. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que pudéssemos desejá-lo. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Bom, assim era Jesus para os judeus, como diz o desejado 458. Así era Jesús para los judíos, como dice el deseado 458. Pobre, Pobre, simples, sencillo, sem educação formal, sin educación formal, ofício simples, su trabajo era sencillo, roupa simples, ropa sencilla, nasceu num lugar simples, nació en un lugar sencillo, cresceu numa cidade simples creció en una ciudad sencilla e teve uma vida y simples. tuvo una vida sencilla. Se alguém falasse, este é o Salvador do mundo, Si alguien dijera, este es el Salvador del mundo, alguém ia falar, alguien iba a decir, louco és. es loco. Porque Jesus realmente não tinha nenhum atrativo externo. Porque Jesús realmente no tenía atractivos externos. 53:3. 53:3. Era por isso desprezado. Por eso era E o despreciado mais rejeitado entre os homens. y el desechado entre los hombres. Homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Agora vamos começar a trabalhar algumas coisas a partir do verso 4. Ahora vamos a trabajar algunas cosas a partir de este cuarto verso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades E as nossas dores levou sobre si. y sufrió nuestros dolores. E nós o reputávamos por aflito, Pero nosotros lo tuvimos por azotado, ferido de Deus como herido e y oprimido. afligido de Dios. Esse texto é maravilhoso. Ese texto es maravilloso. Porque aqui o texto fala Porque aquí dice el texto que Jesus foi ferido por nossa que causa. Jesús fue herido por nuestra Como causa. nós vimos no estudo 4. Como vimos en el estudio 4, Jesus se interpõe entre a ira da lei e o homem. Jesús se interpone entre la ira de la ley y el hombre. E quando vem a ira da lei, Y cuando viene la ira de la ley, Jesus é quem é ferido, não o homem. es Jesús el herido y no el hombre. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tomó sobre sí nuestras enfermedades. Deixem aberto aí, vamos a Mateus 8. Vamos aquí entonces a Mateo 8, dejen abierto Isaías. Mateus capítulo 8. Mateo capítulo 8. Vamos ver essa parte. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Vamos ver esta parte. Él llevó sobre sí nuestras enfermedades. Mateus 8, verso 17. Mateo 8, 17. Nós estamos falando aqui da cura da sogra de Pedro. Estamos hablando de cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Ela estava enferma Estaba enferma. e Jesus curou a sua doença. Y Jesús entonces sana su enfermedad. E aqui Mateus diz: Y aquí dice Mateo, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías. que diz: Que dice, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades Él mismo tomó nuestras enfermedades e levou as nossas doenças. y llevó nuestras dolencias. Jesus não só toma sobre si os nossos pecados, Jesús no solamente toma en sí mismo nuestros pecados, mas também as nossas enfermidades. pero también nuestras enfermedades. Porque biblicamente falando, Porque hablando de la manera bíblica, enfermidade é o resultado do pecado. enfermedad es el resultado del Isso pecado. vocês podem ver em Isaías 33. Pueden verlo en Isaías 33. Que ali Isaías relaciona doenças ao pecado. Porque allí Isaías hace relación de las enfermedades con el Então a pecado. cura que Jesus traz é completa. Entonces la cura que trae Jesús es completa.
capítulo 53, verso 5. 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões Mas él fue herido por nuestras rebeliones, e moído por causa dos nossos pecados. molido por nuestros pecados. O castigo que nos traz a paz Por darnos la paz, estava sobre ele, cayó sobre él el castigo, e pelas suas pisaduras fomos sarados. y por sus llagas fuimos nosotros Que curados. texto maravilhoso. Qué texto Romanos maravilloso. 5:1, né? Romanos 5:1. Agora temos paz com Deus Ahora temos paz con Dios por meio de Jesus. por medio de Jesús. Ou seja, a justificação traz a paz. O sea, la justificación trae la paz. Porque Jesus é quem foi moído por causa dos nossos pecados. Porque fue Jesús que fue molido por nuestros A pecados. nossa dívida por ele foi paga. Nuestra deuda por él fue pagada. Aquilo que nós não poderíamos pagar. Lo que no podríamos pagar nosotros. Verso 6. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Cada cual se apartó por su camino. E o Senhor fez cair sobre ele o pecado de nós todos. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 2 Coríntios 5:21. Segundo a los Corintios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Aquel que no conoció el o pecado, fez pecado por nós. lo hizo pecado por nosotros. Gálatas 3:10 Gálatas 3:10 e 13. y 13. Jesus se tornou o maldito de Deus. Jesús fue hecho maldito de Dios. Recebeu toda a carga do pecado da Recibió humanidade toda la carga del pecado de la humanidad por causa do homem. a causa del hombre. E que o Senhor nos dê a graça Y que el Señor nos dé la gracia de entender isso, de entender esto, de aceitar de aceptar que o preço pago pela nossa redenção que el precio que se pagó por nuestra foi redención muito alto. fue muy alto, Foi um preço infinito. fue infinito. Verso 7. Verso 7. Ele foi oprimido e afligido, Angustiado él y afligido, mas não abriu a sua boca. no abrió su boca. A irmã White comentando esta parte no Materiais de 88, volume 2, página 103, La hermana Elena, haciendo comentario de este verso en Materiales de 1888, tomo 2, página 103, ela diz: ella dice: se Jesus tivesse elevado a sua voz hubiese Jesús elevado su voz fora de um tom natural, más allá de un tono natural, como muitas vezes costumamos fazer, como muchas veces hacemos nosotros, a verdade teria perdido o seu efeito. la verdad hubiera perdido su efecto. Eu fico pensando, Yo me quedo pensando, que coisa extraordinária. qué cosa extraordinaria. Jesus não elevava o tom de sua voz Jesús no elevaba el tono de su voz além do natural, más allá de lo natural, ou seja, se exacerbava. o sea, no se Ali pasaba. não está falando de uma pessoa que prega com energia, No está hablando de una persona que no predica con energía, mas uma energía, uma pessoa que perde a linha, pero es una persona que pierde esta línea, perde a compostura, pierde su e compostura, talvez está conversando com a esposa, y entonces está hablando con la e a esposa, esposa fala: y la esposa dice: olha, eu gostaria que o cachorrinho ficasse aqui dentro de casa. me gustaría que el perrito quedara adentro de la E casa. o marido fala: não, deixa ele lá fora. Y el esposo dice: no, déjalo afuera. Mas está frio, Pero está frío, e ele é tão bonitinho, y él es tan bonito, é tão e frágil, ele es vai tan ficar frágil, doente. va a quedar enfermo. E ele fala: não, deixa ele lá Y él fora. dice: no, déjalo afuera. E aí o esposo então eleva o tom, Entonces el esposo eleva el tono de su não voz falando talvez de maneira mais séria, y no habla de pronto de manera más seria, mas fala assim: olha, eu já falei que vai ficar lá fora. pero dice: ya dije que va a quedar afuera. Fala já com traços de asperezas. Y entonces ya se perciben rasgos de dureza. E Jesus nunca teve essa experiência. Y Jesús nunca tuvo esta experiencia. Mesmo quando a Bíblia diz que ele chicoteou os animais no templo e gritou com os cambistas, Aun cuando dice en la Biblia que él agarró un látigo en sus manos, se golpeó a todo y expulsó a los cambistas, ele não o fez irritado. no lo hizo de manera, estaba irritado en este momento. Pleno controle. Tenía pleno control. Pleno controle. Pleno control. Isaías 53, Isaías 53, verso 7. verso 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Como un cordero fue llevado al E matadero. como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, Y como una oveja delante de sus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. enmudeció, no abrió su boca. Eu me lembro
que no passado, quando eu não era nem cristão ainda, Me acuerdo en el pasado, cuando aún no era cristiano, eu trabalhei um tempo num lugar onde se abatia animais yo trabajé un tiempo en un lugar donde se sacrificaban animales para os mercados, os açougues. para los mercados, las carnicerías. E sempre me falavam que a ovelha não berra e não se agita quando vai morrer. Y me dijeron que la oveja no hace ningún sonido cuando va a morir. E uma vez eu fui fazer um teste. Y una vez fui a hacer un test. Nesse lugar não se matava ovelhas, En este lugar no se mataban ovejas, eram bois, vacas, eran bueyes, vacas, mas tinha umas ovelhas lá. pero había unas ovejas E eu ahí. peguei uma faca grande Yo agarré un cuchillo bien grande, e fui até onde estavam as ovelhas fui hasta donde estaban las ovejas, e las coloquei em um canto las puse a un rincón, e aí botei a faca no pescoço assim de uma entonces puse el cuchillo en el cuello de una e fiquei apertando assim. y le fui apretando así. E claro que eu não ia fazer nada. Es obvio que no le iba a hacer nada. E a ovelha ficou olhando nos meus olhos Y la oveja miraba en mis ojos e vi os olhinhos dela enchendo de água. y veía que sus ojos estaban llenos de agua. E aquilo me cortou o coração Y eso me também. hizo cortar el corazón también. E quando depois me tornei um cristão, Después, cuando me hice cristiano, eu li esse texto leí ese e texto me lembrei na mesma hora dessa história. y en el momento me recordé de esta Não historia. existe melhor animal para representar Jesus do que um cordeiro. No hay mejor animal para representar a Jesús que un cordero. Capítulo 53, verso 9. Capítulo 53, verso 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Se dispuso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ou seja, ele era inocente. O sea, era inocente. Jesus não tinha dívida. Jesús no tenía deuda. A gente, às vezes, no nosso cotidiano, A veces en nuestro diario vivir, nós vemos pessoas que morrem sem dívida. vemos personas que mueren sin deuda. Hoje mesmo, o Júlio, hoje mesmo, nesse mês de maio, Hoy mismo, en este mes de mayo, o rapaz que faz as entregas dos nossos livros foi fazer uma entrega lá no Rio de Janeiro. el hermano que va a entregar siempre nuestros libros fue a hacer una entrega en Río de E Janeiro. agora mesmo ele me mandou um áudio gravando, Y ahorita me mandó un audio grabado onde ele passa num lugar em que está acontecendo um terrível tiroteio. y él pasó en un lugar donde había un terrible tiroteo E ele gravou o áudio, parecia mais uma guerra. y parecía que estaba en una guerra. E é muito comum nesses tiroteios Y es muy común en estas situaciones uma bala andar 800 metros e matar um inocente. que una bala camine 800 metros y mate a un Eu me inocente. lembro que algumas semanas ou meses atrás, Me recuerdo que algunas semanas o meses atrás, uma bala dessa atravessou vários lugares, atravessou um ônibus e acertou a cabeça de uma criança. una bala de estas perdidas avanzó por muchos metros, entró a un bus y le atingió a la cabeza de un E niño. a criança morreu. Y el niño murió. E é triste a gente pensar Y es triste pensarlo quando um inocente, cuando un inocente que não tem nada a ver com o erro que que no está tiene sendo nada que ver cometido, con el error que has e cometido acaba morrendo por causa deste erro. y muere a causa del error. Isso foi o que aconteceu com Jesus. Fue eso lo que sucedió a Jesús. Ele não tinha dívida, Él no tenía deuda, mas morreu por causa da nossa pero murió dívida. a causa de nuestra deuda. Verso 10. Verso 10. Todavia, Todavía ao Senhor agradou moê-lo, al Señor agradó fazendo enfermar. molerlo, haciendo enfermar. Quando a tua alma se puser por expiação do pecado, Cuando haya puesto su vida en expiación por el verá pecado, sua posteridade, verá descendencia, prolongará os seus dias. vivirá por largos E o días. bom prazer do Senhor fará, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11. Verso 11. E então Jesus verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Entonces Jesús va a ver el fruto de su trabajo y va a estar satisfecho. Com o seu conhecimento, Por su conocimiento, o meu servo, mi siervo, o justo, el justo, justificará muitos, justificará a muchos porque as iniquidades deles levará y sobre llevará sobre si. sí las iniquidades de Esse ellos. texto é maravilhoso. Esse texto es maravilloso. Aqui diz qual era a motivação de Jesus. Acá está cuál era la motivación de Jesús. É ver-nos longe da nossa dívida. Es vernos lejos de nuestra Ele verá deuda. o fruto do seu trabalho Él verá el fruto de su e trabajo ficará satisfeito. y va a estar satisfecho. Isaías capítulo 4 Isaías capítulo 4 diz assim no verso 2: dice así en el verso 2. Naquele dia, En aquel día, o renovo do Senhor será cheio de beleza e formosura. el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria.
naquele dia. en aquel día. E o fruto da vide Y el fruto del país será perfeito. será perfecto. Ou seja, O sea, Jesus sofreu o que sofreu, Jesús sufrió lo que porque sufrió ele viu um fruto perfeito. porque vio un fruto Ele perfecto. viu que o seu sacrifício não seria em vão. Él vio que su sacrificio no iba a ser vano. Ele iria produzir frutos de justiça. Iba a producir frutos de justicia. Ele iria conseguir resgatar a humanidade. Iba a poder rescatar a la humanidad. E nós devemos ser muito gratos por isso. Y debemos tener mucha gratitud por Porque eso. esta dívida ninguém poderia pagar, Porque esta deuda nadie a podría não pagar. ser o nosso Salvador A no ser Jesus. nuestro Salvador Jesús. Toda vez que eu penso no alto preço que foi pago por minha vida, Siempre que pienso en el alto pago que fue dado por mi vida, eu penso duas vezes antes de falar ou fazer qualquer coisa. pienso dos veces antes de hablar o decir cualquier cosa. Nós sabemos, segundo o livro de Hebreus capítulo 6, Nosotros sabemos, según el libro de Hebreos capítulo 6, que toda vez que nós pecamos, que todas las veces que pecamos, ainda hoje, aún hoy, traspassamos o nosso Jesus. traspasamos nuestro Jesús. Eu acredito que se nós começássemos a ter mais em mente isso, Si tuviéramos eso más tiempo en la mente, a nossa experiência religiosa seria mais bem sucedida. nuestra experiencia religiosa sería Nós iríamos mejor, más controlar exitosa. mais os nossos pensamentos, Podríamos controlar mejor los pensamientos, controlaríamos mais a nossa língua, controlar también la lengua, controlaríamos mais os nossos atos, tener control de los actos, porque todos nós professamos. porque Ser todos seguidores de nosotros Jesus. decimos que somos seguidores de Aqueles que Jesús. estão a me assistir nesse momento, Aquellos que me están viendo en este momento, nós afirmamos ser cristãos, nosotros decimos que somos cristianos, advogamos ser cumpridores das Escrituras, defendemos de que cumplimos las escrituras, mas muitas vezes caímos em erros tão básicos. pero a veces caemos en errores tan básicos, Expomos novamente Jesus ao vitupério exponemos Jesús otra vez de maneira tão a la banal vergüenza de manera tan sin sentido. que é difícil de se entender. Es muy difícil de entender. Então, nós precisamos colocar na nossa mente todos os dias: Entonces necesitamos poner en nuestra mente a diario, se eu amo o meu Salvador, si amo a mi Salvador, se Ele deu a vida dele por mim, si dio su vida por mí, se Ele ainda segue intercedendo por mim, si sigue intercediendo por mí, por que que eu vou feri-lo? ¿por qué voy a herirle? Eu me recordo da experiência de Policarpo. Me recuerdo la experiencia de Quando ele estava Policarpo. para ser executado, Cuando iba a ser ejecutado, ali o tribuno disse para ele: el líder romano le dijo, por que você não renega esse seu Salvador? ¿por qué no niegas tu Salvador? Você está aqui prestes a ser queimado numa fogueira. Ahorita mismo te van a quemar en la hoguera. Você teve uma vida de privações inteira. Tuviste una vida de privaciones toda tu vida. E agora você está aí prestes a morrer por esse Salvador que Y ahora você fala. estás listo para morir por el Salvador que tanto hablas. E aí Policarpo olhou para ele e disse: Entonces Policarpo le miró y le dijo, Ele sempre me amou. Él siempre me ha amado, Ele nunca me decepcionou. nunca me ha chasqueado. Ele morreu por mim. Murió por mí. Como eu poderia, pois, negar o meu Salvador? ¿Cómo podría yo negar a mi Salvador? E essa deveria ser as nossas palavras. Y esas deberían ser nuestras palabras. Como eu poderia deixar o meu Salvador? ¿Cómo podría dejar mi Salvador? Como eu poderia pecar contra Ele? ¿Cómo podría pecar en contra Él? Uma vez que Ele tudo fez por mim. Siendo que todo lo hizo por mí. Isso deve nos ajudar a ter uma vida santificada. Y eso debería ayudarnos a santificar nuestra vida. Se é o seu desejo ter esta vida santa diante do nosso Si Salvador, es su deseo tener esta vida santa ante nuestro Salvador, ore comigo nesse momento. ore conmigo en este momento. Bondoso Deus, amado Pai, Bondadoso Dios y amado Padre, queremos te agradecer por sua misericórdia, te agradecemos por tu misericordia, pelos maravilhosos sacrifícios de Jesus ao nosso favor, por el maravilloso sacrificio de Cristo a nuestro favor, por Ele ter se dignado a descer a esta terra porque se dignó a descender a esta tierra para me salvar. para salvarme. Abençoa-nos no decorrer dos estudos desta série Bendícenos en el transcurso de los estudios de la serie e que estes estudos possam transformar a nossa vida. y que puedan ellos transformar nuestras vidas. Essas bênçãos te pedimos em nome de Jesus. Te pedimos esas bendiciones en el nombre de Jesús. Amém. Amén.